Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Mas na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor, não é que eu vi o Silvio Santos sorrindo aquele riso branco e puro para um filme de terror. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no trabalho ou no banheiro é a seleção. Vê se tem Kung Fu aí na outra estação. Saudações cordiais a todos e todas. Eu sou o Rui Mendes e aqui estamos hoje para falar sobre Silvio Santos e Cênora Bravanel, vida e obra de um arconte. Eu sei que para a maioria das pessoas no Brasil deve estar sendo muito difícil e vai ser nos próximos dias aguentar toda essa energia demoníaca que está sendo criada através da tristeza e das emoções descontroladas. Essa letra que eu acabo de utilizar para abrir o nosso vídeo do dia de hoje é a letra da música Super-Heróis, de Raul Seixas e Paulo Coelho, feito ali entre as décadas de 70 e 80. E nós vemos claramente, me veio isso na meditação de hoje, nossa, a música Super-Heróis. Porque o que ele está falando aqui? Ele está falando aquilo que o nosso blog e o nosso canal já denuncia há bastante tempo, mesmo não sendo levado a sério. De que a cidade de São Paulo é a sinagoga de Satanás. De que o Brasil está para o satanismo e São Paulo como a Meca está para os muçulmanos ou como a cidade santa de Jerusalém está para os judeus. Contra fatos não argumentos. Conhecereis a verdade e a verdade te fará livre. Então veja que interessante, parece que o Raul Seixas, que todos sabem que era um ocultista, um estudioso, um verdadeiro artista, um ser talentoso, ao contrário do companheiro dele, Paulo Coelho, que não sei como é o maior escritor do mundo, isso é muito estranho. Basta ler os livros dele para se perguntar isso, como é que esse cara é famoso mundialmente. E a resposta está aí, na sinagoga de Satanás, nos pactos satânicos. No ocultismo, não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Então veja essa letra. Essa letra está falando justamente do... a música se chama Super-Heróis. Ou seja, está falando sobre os ídolos. E quem são os ídolos? Os ídolos são aqueles que irão ser adorados e, consequentemente, um dia também serão sacrificados. É disso que se trata o pacto. Mas vamos lá. Hoje é segunda-feira e decretamos feriado, Ou seja, eu sou uma celebridade, eu não trabalho. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Mas na esquina da Augusta, que é a principal avenida mais badalada daquela época, quando cruza com, eu não sei se é Lido ou Ouvidor, porque eu lembro das revistinhas de violão quando a gente era adolescente, tinha escrito quando cruza com o Lido, que é um restaurante, ou Ouvidor, que é a rua do Ouvidor no centro de São Paulo. Então, mas na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor, não é que eu vi o Silvio Santos sorrindo aquele riso branco e puro para um filme de terror. Que filme de terror é esse? É a cidade de São Paulo. É a cultura que o Silvio Santos criou e que esses cidadãos consomem, achando que aquilo é bom para eles. Sorrindo aquele riso branco e puro para um filme de terror. Aí já emenda. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro ou no trabalho é a seleção ou Kung Fu na outra estação. Então veja, ele está falando aqui que o Silvio Santos tem um riso branco e puro para um filme de terror, que na minha visão, na minha interpretação, é o que ele criou para São Paulo. A programação do SBT é um filme de terror. E aí ele já confirma isso, dizendo como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção. Então, quer dizer, a verdadeira face do Silvio Santos é manter as pessoas com ruído, com zumbido na cabeça, de maneira que elas não se deem conta de quem realmente é aquele sujeito e quais são as intenções dele. Então, como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Então, o Raul Seixas, que era um culto, um letrado, um ser realmente sábio, estava ali falando, estava ali denunciando o satanismo por detrás do Silvio Santos entre as décadas de 70 e 80. Perdão. Então ele está perguntando, como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro ou no trabalho é a seleção. Então quer dizer, você nunca viu o Silvio Santos vendendo livro. E livro é fundamental para você deixar de ser burro. Livro é fundamental para que você possa ter experiências, conclusões, né? E esse cara, ele nunca ofereceu livro,
né? Muito pelo contrário, ele oferece aposta, jogos de azar, competições, torta na cara, entende? Então é complicado, porque assim, se você pegar não dá pra você ler um livro assim, né? Então se você sair do Brasil e começar a conhecer outras culturas, você vai ter uma série de questionamentos a respeito do porquê a cultura brasileira é chefiada por um sujeito tão ridículo, né? E por que todas as pessoas acreditam que ele é um grande empresário bem-sucedido e acreditam em todas as mentiras que foram inventadas a respeito dele, né? E por isso, no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de quem é Silvio Santos à luz da Nemosia Quântica. Quem é o Silvio Santos para o grupo de sábios e para a Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alpha, muito além desse mega empresário de sucesso que serve como um exemplo cafona, né, para que as pessoas desistam de roubar e delinquir e tentem ser empresários bem-sucedidos, né? É curioso, porque se você não seguir aquela cartilha no Brasil, você não consegue ser uma pessoa bem-sucedida, né? Porque ninguém vai estar em cima, ninguém pode, né? Então, se você parar para ver, no final das contas, ele é o único empresário bem-sucedido no Brasil. E de um ponto de vista satânico, principalmente, né? Mas então, vamos falar de reencarnação, vamos falar de mitos e mentiras sobre o Silvio Santos, entre outras coisas que vamos desenrolar aqui no vídeo de hoje. Então, primeiramente, né, do ponto de vista da Anemosia Quântica, Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha e do grupo de sábios, o Silvio Santos, ele é uma encarnação da baixa hierarquia. E assim como eu sou médico animósico, arcon-mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conectora temporal do grupo de sábios e guardião da psique humana e galáctica, né, então eu estou para Sirius Grey e Alpha como o Silvio Santos está para a baixa hierarquia. E ele representa uma hierarquia, ele representa uma encarnação, né, criada especialmente para o Brasil, que são dirigidas, que foram programadas, digamos assim, através dos arquétipos de Leviatã, Asmodeu, Astaroth, Beelzebub e Belial. Então, esses seriam, né, tanto os criadores como os protetores originais do Silvio Santos, e feita especialmente para o Brasil, justamente porque o Brasil possui um nível intelectual baixíssimo e uma falta de interesse, né, seja por livros, seja por sabedoria, né, que se o Silvio Santos não fosse criado para fazer esse trabalho que ele fez ao longo da vida dele, certamente outro ser faria, mal e porcamente, né? Então a baixa hierarquia tratou de fazer essa encarnação, que hoje se liberta dessa missão, que em paz descanse, né? Mas que tratou de enganar e tirar sarro das pessoas do povo brasileiro, principalmente as pessoas pobres, de uma maneira bastante cruel, de uma maneira bastante sádica, eu diria. Né? E por isso é muito importante nós compreendermos as origens monárquicas do Silvio Santos. Silvio Santos sempre foi e é um aristocrata. Nunca teve origem pobre, por mais que tenha sido camelô, mas conseguiu convencer o Brasil inteiro de que ele tem origens humildes e que porque ele foi camelô, porque ele trabalhou na barca, porque ele fazia loteria do baú da felicidade, o caramba 4. Mas tudo isso é um personagem criado para esconder a verdade. E agora que ele está morto, ninguém pode parar a verdade, né? E por isso que o Pablo Marçal está vindo aí com tudo. Mas já falaremos sobre isso. Mas falando das origens monárquicas do Silvio Santos, Silvio Santos é descendente direto de Isaac Abravanel. Isaac Abravanel era tesoureiro do rei da Espanha, tesoureiro do rei de Portugal, além de cabalista, ocultista. Estou até com a ficha dele aqui, vamos dar uma olhadinha. Quem foi Isaac Abravanel? Isaac Ben Yudá de Abravanel, Lisboa, 1437, morte em Veneza, em setembro de 1508. Foi teólogo, comentarista bíblico, empresário, judeu, né, que esteve a serviço dos reis de Portugal, Castilha, Nápoles, assim como a República de Veneza. Foi o padre do conhecido filósofo Leão Hebreu, né? Seus antepassados pertenciam a uma destacada família de judeus de Sevilha, que migrou a Portugal. Isaac foi tesoureiro do rei de Portugal, devido à repressão lançada pelo novo rei contra a Casa de Bragança, estava relacionado, se instalou em... Então, quer dizer, tá contando a história do cara aqui. O cara era tesoureiro do rei, ou seja, não era pobre porcaria nenhuma, né? E aí vamos tentar entender a história dos judeus, né? Justamente porque a questão que fica é por que os judeus foram expulsos de 109 países
onde eles estiveram. Então foram 109 diásporas gregas, desde a era bíblica até os nossos dias de hoje, culminando na Segunda Guerra Mundial. Perdão. E os judeus sempre sendo expulsos dos países para onde eles imigravam. Eu nunca fui expulso de nenhum país para o qual eu imigrei. Por que os judeus foram expulsos de 109 países? E por que a aristocracia judaica se transformava em tesoureiro dos reis, e eles não eram expulsos? O Silvio Santos conta isso, basta buscar lá no YouTube o Silvio Santos falando sobre as origens dele, sobre o Isaac Abravanel, porque o rei, quando o rei de Espanha expulsou os judeus da Espanha, disse, o povo judeu vai, mas o Isaac Abravanel fica, porque ele é nosso tesoureiro aqui. E foi ele que disse, não, eu não fico, eu vou para Portugal com o povo judeu. Entendeu? E certamente depois vieram para o Brasil. Então, quer dizer, o Brasil e os países da América Latina talvez tenham sido os únicos países e a única era da história judaico-cristã da onde os judeus não foram expulsos. Então, é natural que uma figura... Então, tem angu nesse caroço aí, Ou tem caroço nesse angu, sei lá, é tudo muito estranho. E aí, quando a gente olha para a estética da grade de programação mental do SBT, a gente começa a questionar o que esse cara realmente fez pelo Brasil. Porque me parece que ele é o grande arconte do atraso. Somente num lugar onde as pessoas estão cheias de medos, são extremamente pobres e ignorantes, vítimas da criminalidade, vítimas da pobreza, da miséria e da fome. É somente num lugar assim que um camarada que nem o Silvio Santos pode prosperar. Porque em nenhum lugar do mundo você tem um palhaço que nem ele com tanto poder nas mãos. E aí que eu me pergunto, qual é a relação do Silvio Santos com o Comando Vermelho? Qual é a relação do Silvio Santos com o PCC? Porque o Silvio Santos é carioca. Ele nasceu no Rio de Janeiro, e mudou para São Paulo. Então eu fico me perguntando, caralho, será que é ele que exportou o crime organizado do Rio de Janeiro para São Paulo? Não sei, é uma questão, eu tô perguntando. Perguntar não ofende, pessoal? Perguntar não mata. Ainda que às vezes seja constrangedor. Então, do meu ponto de vista, o Silvio Santos é o maior responsável por todo o atraso do Brasil. Justamente porque com a programação que ele criou, as pessoas se contentam em ser vazias, ignorantes, prostituídas, afeminadas, como a gente vê lá no jornal dele, às 4 da manhã do Brasil. Se liga no jornal do SBT no YouTube. Estão lá um monte de universitário afeminado e fragilizado, dando notícias que é só desgraça. É morte, é sequestro relâmpago, latrocínio, roubo, enchente. É só desgraça o jornal do SBT às 4 da manhã. Aqui são 8, 9, então às vezes eu ponho lá para ver, porque são as coisas que a minha mãe fazia. Então a minha mãe gostava muito de assistir o noticiário de manhã, o rádio cedo, e eu percebo que quando eu faço essas mesmas coisas com as coisas que ela fazia, como por exemplo o jornal do SBT, ela aparece, ela está aqui. Isso cria um elo entre nós. Mas é assustador o que esse cara fez pelo Brasil. E muito maléfico. E somente você sendo um crente ignorante, sem cérebro, para acreditar que esse cara fez algo de bom pelo povo brasileiro e pelo Brasil. Então acorda, para de mentir para si mesmo, porque se você acredita que o Silvio Santos merece a sua admiração, o seu carinho e a sua gratidão, você tem sérios problemas mentais e de autoestima. Outro ponto interessante, gente, do ponto de vista matrixiano, é a cronologia dos eventos e a forma como eles estão acontecendo. Então, primeiro nós tivemos a morte do Daniel Mastral, ou suicídio, como queira, não ficou esclarecido. Então, primeiro temos a morte do Daniel Mastral, que se dizia ex-satanista. Óbvio que nenhum satanista vai se assumir se não for como ex, a não ser que seja um youtuber, querendo aparecer, entre outras coisas que a gente vê bastante. Aliás, a estética... melhor não falar nada. Então, mas aí... então, morte do Mastral, ou suicídio. Um cara que se dizia ex-satanista e que estava caguetando e dando com a língua nos dentes, seja nos seus livros, seja na internet, no canal dele. Aí a decisão do Pablo Marçal de tornar-se prefeito de São Paulo. Então o Pablo Marçal ele aparece arregaçando todo mundo na
disputa para a eleição de prefeito, humilhando as pessoas, né, de uma maneira heróica, avassaladora. E aí, na sequência, a morte do Silvio Santos. E a pergunta que fica é, por quê? Né, se o Silvio Santos é um empresário tão bem sucedido assim, e essa é a verdade, a única verdade a respeito dele, por que em 60 anos ele nunca quis ser como o Pablo Marçal ou fazer o que o Pablo Marçal promete que vai fazer? Né? Porque o Pablo Marçal promete que vai acabar com a pobreza, enriquecer todo mundo, ensinar empreendedorismo, vai dar uma identidade esportiva, entre outras coisas mega ridículas e babacas, mas necessárias para tirar a molecada da criminalidade. Né? Você não pode pular do primeiro para o 10º degrau, você tem que ir degrau por degrau. Então o Pablo Marçal, apesar de narcisista e charlatão, ele é um mal necessário e que em talvez nem um ano, né, já faz muito mais e promete muito mais do que esse parasita do Silvio Santos em 60 anos. Então a grande verdade é essa, o Silvio Santos ele é um parasita arcôntico, né? E onde tem crime, onde tem mentira, onde tem prostituição, onde tem coisa ruim, esse cara prospera. Então tudo é muito místico, tudo é muito espirituoso, né? Então todos esses eventos não deixam de ser, é como se fosse, né, a morte do demônio e o regresso de Jesus, né? Porque afinal de contas, os fãs do Silvio Santos são os mesmos fãs do Edir Macedo, do Pablo Marçal, e o Pablo Marçal ele reúne todos esses arquétipos, né? Porque ele é pastor evangélico, ele é coach, ele é empresário bem-sucedido, ele é milionário, ele é gato, ele é tudo aquilo que os homossexuais de São Paulo gostariam de seduzir, porque existe isso, né? Os namorados do meu irmão Pedro não estavam tão interessados no Pedro, né? Eles ficavam flertando e tentando chavecar comigo, por quê? Porque é o hétero que importa. Né? Você ficar com outro cara que é gay também, igual você, não importa, é o hétero, a conquista é o hétero. Né? E eu vivi isso, e o Pablo Marçal reúne isso nele. Né? Ele encanta as mulheres por ser um marido fiel, ele encanta os homens porque ele é um homem bonito, ele é triatleta, e obviamente que quem é homossexual vai se sentir encantado com isso, muito mais encantado do que com aquela figura grotesca que parece uma ratazana do atual presidente da República. Né? Então, por que o Silvio Santos, em 60 anos, nunca quis fazer o que está fazendo o Pablo Marçal? Muito pelo contrário, né? Ele vendia carnê de baú da felicidade, o cara apostava em apostas. Né? Então, assim, por que eu vou, né, exigir que o meu governo seja honesto e não seja corrupto e me dê casa própria, por exemplo? Se eu posso comprar um carnê do baú da felicidade, eu rodar o peão da casa própria e ganhar. Então, quer dizer, o cara, ele... E assim, né, não tem monarquia em Portugal, não tem monarquia no Brasil, mas tem na Espanha, e os judeus foram expulsos da Espanha. Então a impressão que dá é que esses caras, eles destroem os países por dentro, né? E isso é o que alegaram na Segunda Guerra para fazer tudo o que fizeram. Então é tudo muito simbólico, é tudo muito forte. E eu tive a oportunidade de estar com o Silvio Santos pessoalmente no ano de 2003, quando eu era um produtor de TV, DJ e assistente de direção de televisão. E claro, eu tinha amigos e colegas em outras emissoras, e uma vez uma amiga que era produtora do SBT, do Qual é a Música, estava precisando de gente para participar do programa e perguntou, para mim e para um outro colega, vocês não querem participar, não sei o quê? A gente estava numa balada em Pinheiros, é amanhã. Porra, eu quero, vou ver o Silvio Santos, Qual é a Música? Aí fomos lá e, cara, foi uma experiência muito sinistra encontrar pessoalmente com o Silvio Santos, ir no SBT. Eu me lembro perfeitamente do momento em que ele entrou no camarim, eu estava ali sentado, né? Você tem que passar pelo camarim para poder chegar no estúdio. Então ele entrou, na hora que eu vi, ele era meio corcunda. Eu vi, não sei se foi a minha visão aural, mas eu vi ele corcunda. E eu vi ele careca, ainda que ele tivesse todo penteado e não parecia peruca. E eu vi ele com uma cara sinistra, né? Parecia o Sméagol do Senhor dos Anéis. E vi, e senti uma energia ruim, senti uma energia estranha. E eu sabia que eu ia ganhar aquele concurso do Qual é a Música. Aí outra impressão que foi estranha também, no momento em que abriu as portas do estúdio e a gente entrou para gravar, eu fiquei espantado de ver como o estúdio era pequeno. Né? Porque pela televisão a gente vê os programas de auditório e pensa que aquilo está lotado, pensa que aquilo está abarrotado, justamente porque eles usam uma lente na câmera chamada fisheye, olho de peixe, que é uma lente que pega todo o ambiente e dá uma impressão de que aquilo está cheio de gente. Então, assim, o meu primeiro choque foi o Silvio Santos e a entidade
calva miserável que eu vi ali, né? Que parecia o Smeagol. Aí logo a entrada no estúdio e ver que o estúdio é muito menor, né? E que aquilo cria uma impressão completamente distinta na televisão. E aí a forma como eu perdi o concurso foi também muito estranha, porque eu estava já indo para o segundo lugar, aí o meu colega, que estava lá comigo também, ele falou assim, se você ganhar, vamos rachar, se eu ganhar, eu racho com você. Eu fiquei na dúvida, eu queria dizer não, mas sabe quando você é um cristão socialista, kardecista, que não sabe dizer não para os miseráveis? E eu falei, não, beleza, então combinado. E naquele momento eu percebi que eu tinha perdido, né? E a forma como me desclassificaram foi muito interessante também, porque era uma música do Roberto Carlos e eu falei uma frase lá que era em plural, né, eu falei com ou sem o S, e depois eles até fizeram um tirateima no dia, mostrando não sei o quê. E aí, beleza, eu aceitei o resultado, né? Você ganhava 500 pau se ganhasse o concurso, e acho que 150 ou 200 reais se você participasse, né? Então eu fiquei feliz da vida com o prêmio de participação, mesmo que eu soubesse no meu íntimo, porra, era pra eu ter ganhado, né? Mas tudo bem, fica com o prêmio de participação e valeu a pena porque você viu pessoalmente o Silvio Santos e eles ainda pagavam um táxi para casa da Anhanguera até sua casa. Mas o que chamou minha atenção, gente, foi o que aconteceu com os outros participantes, inclusive o meu colega que voltou no mesmo carro que eu e as outras pessoas que voltaram no mesmo carro que eu, porque também eram participantes do mesmo bairro. Eu percebi que a galera estava ensandecida, enfurecida, muito puta. Né? Esse meu colega ele foi o tempo inteiro falando. Porra, eu tinha que ter ganhado. Ele não se conformava, ele tava com ódio, ele tava com raiva. Parecia que algo tinha se incorporado nele e ele foi até em casa, bateu a porta na hora de descer, porque ele desceu antes de mim, né? E eu fiquei impressionado com tudo aquilo. Aí quando eu saí do Brasil, comecei a pesquisar muito a respeito de satanismo, teoria da conspiração, reptilianos, extraterrestres, ufologia, religiões, cabala e tudo aquilo que foi estudado ao longo da juventude enquanto eu ainda não tinha encontrado a verdade. E aí comecei a me dar conta. Até que no ano de 2019, no dia 14 de abril, escrevi uma canalização no blog chamada Silvio Santos e Cenoura Bravanel, o mago negro eletrônico, o homem mais maligno do mundo. E ali canalizei informações que dão cada vez mais evidência, né? De que se trata de um sacerdote satânico, de um ocultista, de um cabalista, de um aristocrata, de um mentiroso, muito bem sucedido. E que precisou criar um personagem que é um empresário carismático, animador, que tem uma origem humilde, né? Camelô, ele era camelô, ele veio de baixo. Cala a boca! Cala a boca! Para de ser idólatra, né? Porque agora o Silvio Santos foi embora e vocês vão fazer a mesma coisa com o Pablo Marçal, né? Então só mudou a batuta, né? Tudo continua governado pelo mesmo Beelzebub. Né? Porque as pessoas em São Paulo, as pessoas no Brasil, infelizmente, elas não conseguem ser indivíduos, elas não conseguem ser bípedes, elas não conseguem ser pensantes. É tudo um bando de delinquente jurídico que ama e adora o Silvio Santos e ameaça todo mundo de processo, né? Calúnia, difamação, nos rigores da lei, mimimi, mas não consegue prender a porra do trombadinha do bairro, né? Não consegue impedir um cocainômano de disputar as eleições, seja para prefeito, seja para presidente, né? Que nem aconteceu com o Collor, Suppose Collor. Né? Então, quer dizer, todo mundo no Brasil já viu essa novela. Né? E é disso que se trata ser indivíduo. Você nunca vai ser um indivíduo bem-sucedido se você não deixar esse lugar chamado Brasil. O máximo que você vai conseguir nessa vida é ser um clone do Silvio Santos ou um clone do Pablo Marçal. Como no final das contas são todos os empresários que são considerados bem-sucedidos nesse país. Mas a verdade é que ninguém pode ser bem-sucedido num país onde quem governa é a mentira, onde não existe seriedade, onde não há amor, verdade e justiça. É disso que se trata, gente fina. Confesso que estou feliz porque esse cara já não está mais no Brasil, já não está mais entre nós. E acredito fielmente que nós estamos vendo o desmontar do império satânico no planeta Terra. Né? Então, a pandemia foi criada para isso, todos esses artistas que não tinham liberdade para falar e se sentiam na obrigação de vacinar, etc. e tal, estão profundamente relacionados com essa realidade. E a causa mortes do Silvio Santos também é muito interessante, né? Justamente porque está profundamente relacionado
com a saúde dos pulmões, né? Uns dizem que ele teve pneumonia, outros dizem que ele teve gripe H1N1, né? Mas uma certeza a gente tem, ele estava vacinado, né? Enfim, gente fina, gente bonita, gente bacana, gente elegante. Vamos vibrar para que o falecimento de Silvio Santos permita que o Brasil e São Paulo adentrem uma nova era, livre de mentira, livre de tiração de sarro, livre de pobreza, livre de miséria, e que o Pablo Marçal faça um bom trabalho, porque é disso que se trata, é isso que vai acontecer. Porque com a morte do Silvio Santos, certamente os concorrentes do Pablo Marçal também irão todos à privada. Então é isso, minha gente, voltaremos a qualquer momento com mais vídeos interessantes, seguiremos em contato e trabalhando. Peço que, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe um like, segue o nosso canal, me dá essa força. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Namastê. O homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. De lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Só isso. Agora outra pergunta, não entendi.